iniciar o nosso encontro de catequese do dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido vocês a tomarem as suas Bíblias e nós vamos ler o livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Gênesis 2, versículos 4 a 10. Essa é a história da criação do céu e da terra. No dia que o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhum arbusto do campo. Nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ser humano que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para irrigar a superfície do solo. Então o Senhor Deus modelou o homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. O Senhor Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores agradáveis de ver e boas para comer, e no centro do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para irrigar o jardim, e daí se dividia em 4 braços. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos refletir um pouquinho então sobre esse texto que nós acabamos de ler. Esse é apenas um pequeno trecho. Nós temos 2 capítulos no livro do Gênesis que vão tratar diretamente da criação. O capítulo 1 e depois o capítulo 2, do qual nós tiramos esse texto aqui assim. O importante de tudo é nós percebermos que a Bíblia, ela não é um livro de história e nem é um livro científico. E o livro do Gênesis, de modo especial, até o capítulo 12, ele é um livro de teologias e não um livro de história. A parte histórica começa a partir do capítulo 12 de Gênesis em diante. Até o capítulo 12 são apenas histórias que tentam explicar o sentido da existência e não o como as coisas começaram a existir. Lembramos aqui que são 2 perguntas diferentes, né? Como as coisas aconteceram e por que as coisas aconteceram. Como as coisas acontecem e por que as coisas acontecem. O sentido das coisas acontecerem, como acontecem. A pergunta como as coisas acontecem, ela é respondida pela ciência, pelos estudos. Então, o conhecimento tenta responder como as coisas funcionam, como as coisas acontecem, como a criação aconteceu. Essa é a pergunta que a ciência tenta responder. Por outro lado, nós temos a pergunta por que as coisas acontecem assim? Qual é o sentido das coisas funcionarem como funcionam? Qual é o sentido da criação? Por que a criação existe? Então, vejam, a Sagrada Escritura está tentando responder esta pergunta e não esta. Não a pergunta de como, mas por quê? Qual o sentido? Então, quando a gente olha para a ciência vai tentar criar teorias para explicar como a origem da vida aconteceu. Aí vai vir a teoria do Big Bang, vai ter a teoria da evolução, e nada disso está em contradição com a fé. Porque a fé não está tentando responder essas perguntas, mas está tentando responder a pergunta do como
Não como, mas por quê? Qual o sentido da existência? E até é importante dizer, quando nós olhamos para essas perguntas, por exemplo, talvez nunca ninguém disse para vocês, mas o autor da teoria do Big Bang, Georges Lemaitre, é um cientista, colega de Albert Einstein, que era padre católico. Tá? Então é muito importante a gente se dar conta disso, que as teorias científicas não contradizem a teologia bíblica ou a teologia da igreja. Muito pelo contrário, elas se complementam. Uma diz como as coisas funcionam e a outra tenta explicar o sentido das coisas. Por isso o texto bíblico que nós vimos aqui tenta mostrar que as coisas existem independente de como elas existem e como começaram a existir. Tudo que existe foi criado por Deus. Nós rezamos lá no Creio. Deus criou o céu e a terra. Céu e terra significam as coisas celestes, a morada de Deus, os anjos, e a terra significa não só o nosso planeta Terra, mas todo o universo, as estrelas, o Sol, a Lua, os demais astros que estão aí espalhados pelo nosso universo, a galáxia, as galáxias e assim por diante. Então, tudo aquilo que existe, que é criado por Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E Deus quer manifestar o seu amor para alguém. Por isso, Deus realiza toda a criação para poder manifestar o seu amor para alguém. E quem é esse alguém para quem Deus quer manifestar o seu amor através da criação? Somos nós. Somos nós, os seres humanos. Por isso, se vocês forem ler depois, lá o capítulo 1, vocês vão ver que Deus vai preparando tudo para depois colocar ali o ser humano. E o ser humano é a obra-prima das mãos de Deus. É o objetivo último da criação. Ele prepara tudo para que o ser humano possa, através da criação, experimentar o seu amor. Então, qual é o sentido da criação? Deus cria tudo por amor, para que, através da criação, o ser humano vá experimentando e vá descobrindo o amor que Deus tem por ele. Então, esse é o sentido que nós encontramos na criação. Quando vocês forem olhar, mesmo esse texto que nós acabamos de ler aqui assim, Deus mesmo molda. Toda a criação foi obra da palavra de Deus. Deus disse, faça-se, 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 e as coisas foram se fazendo. Mas o texto bíblico, na sua teologia, quer dizer o seguinte, que a única coisa que foi tocada e que foi moldada pelas mãos de Deus foi o ser humano. E Deus sopra o seu espírito no ser humano para que o ser humano possa, então, assim, ser capaz de ir descobrindo o seu Criador através da criação. Então, essa é um pouquinho da explicação do texto bíblico. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem que o padre ajude com outras respostas, podem também nos fazer pergunta, mande pelo catequista e a gente pode responder nessas perguntas também para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Então, queridos catequizandos, queridos pais, queridas mães, familiares que também vão fazer conosco esse tempo de catequese, eu convido vocês também para que nós possamos fazer uma oração que está lá no capítulo 18, na página 18, capítulo 4 do livro da catequese do primeiro ano da Eucaristia. Pai Santo, Tu criaste o céu e a terra. Tudo o que existe é obra de Tuas mãos e do Teu amor. Nós Te agradecemos pelas coisas boas e bonitas que colocaste no nosso caminho. O ar, a água, a terra, o fogo. Agradecemos pelas plantas e pelos animais. Nossa gratidão especial porque Tu criaste as pessoas, que são Teus filhos e filhas, muito queridos. Tudo é Teu, tudo é sinal do Teu amor. Nós Te louvamos. Amém. Agora, eu quero fazer um propósito para vocês, queridos catequizandos. Duas coisas que vocês vão fazer. Como hoje nós refletimos sobre a criação, eu gostaria que vocês também aprendessem e decorassem a oração do Glória ao Pai. Glória ao Pai,
e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, decorem esta oração e gravem um vídeo, vocês rezando, pode ser com o celular na mão mesmo, assim, gravem um vídeo, vocês fazendo ali um videozinho, rezando essa oração e enviem para o catequista de vocês, via WhatsApp. Vocês devem ter o grupo da turma, gravem esse vídeo rezando a oração do Glória ao Pai. Ao mesmo tempo, eu gostaria que vocês também lessem o capítulo 1, o capítulo 2 do livro de Gênesis, tá? Principalmente aí o capítulo 1 e 2. Deem uma lidinha nele, tá bom? E sublinhem, marquem na Bíblia o que chama a atenção de vocês, né? Marquem com marca-texto, sublinhem com uma caneta, e aí tirem uma foto da Bíblia de vocês ali sublinhada e mandem também para o catequista, tá? Para que ele possa ver que vocês estão acompanhando aí os nossos vídeos, fazendo as tarefas da nossa catequese, e depois a gente possa então se preparar para recebermos os sacramentos. E tem ainda uma última coisa que eu gostaria de pedir para vocês. Nós aí aprendemos hoje que Deus criou tudo e que nós temos que ajudar Deus na criação, cuidar da criação, zelar por esse jardim que Deus fez para nós. Então, vocês vão tentar tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, cuidado para não desperdiçar água, o cuidado também para que não se judiem dos animais, o cuidado com as plantas. E vou também pedir uma outra coisa, o cuidado com o lixo. Seria tão importante que na casa da gente a gente separasse o lixo orgânico do lixo seco, ao menos isso. Não precisa fazer, se alguém já faz, ótimo, pode mostrar lá de repente na casa de vocês, ó, tira uma foto, aqui está o lixo seco, aqui está o lixo orgânico, nós separamos o nosso lixo, né? E se não fazem, de repente poderiam fazer essa tarefa de cuidar um pouquinho disso, de repente propor em casa aí, com o pai, com a mãe, de a partir de agora começarem a separar os lixos em casa. Então, retomando, qual é que é a nossa tarefa até o nosso próximo vídeo? Primeiro, decorar a oração do Glória ao Pai e gravar um vídeo rezando essa oração e enviar para o catequista. Segundo, ler o capítulo 1, 2 do Gênesis, ao menos um desses capítulos, sublinhar, marcar com marca-texto na sua Bíblia, tira a foto da sua Bíblia marcadinha com marca-texto, e envia para o catequista, e o compromisso da gente cuidar um pouquinho da natureza, não desperdiçar água, nós cuidarmos também com a questão do meio ambiente, os animais, e de repente a separação do lixo também aí na nossa casa. Depois disso, eu convido vocês para nós fazermos a nossa oração final, com a qual nós vamos concluir então o nosso encontro de hoje, o nosso momento de catequese. Pai Criador, agradecemos tua maravilhosa obra, a vida. Ajuda-nos a cuidar da natureza, pois ela é fonte de vida. Ensina-nos a preservar esse jardim bonito que é o mundo que tu criaste, assim como todos os seres vivos e tudo o que existe poderão ser sinal do teu amor e da força da tua palavra que tudo pode criar. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço, Deus abençoe vocês. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.